Às 14h32, prosseguiremos com as oitivas da CP 01/2023, onde estamos recebendo agora a senhora Isabel Cristina Cardoso. Seja bem-vinda, Abel. Obrigado, presidente. Senhora Isabel, a senhora se compromete em dizer a verdade, somente a verdade, nos termos da lei? Me comprometo. A senhora tem conhecimento dos fatos que envolvem essa CP? Tenho. A senhora teria interesse que o membro explanasse em relação aos fatos? Acompanhei tudo já. Certo. Então, passo a palavra agora para a doutora Vera Cristina Jorge Fernandes, para que proceda aos questionamentos. Boa tarde, Isabel. Você tem conhecimento desde o princípio da situação e dos fatos que estão sendo apurados nessa comissão processante. Você foi arrolada como testemunha do vereador Flávio por conhecê-lo há tanto tempo e por conviver com ele efetivamente, não só na vida política, como na vida social, na vida íntima. Então, por isso, foi arrolada como testemunha. A pergunta que eu faço, de uma forma objetiva, que você nos relate há quanto tempo o conhece e como foi esse convívio com ele, sempre focando na questão que está sendo apurada aqui na comissão processante. Ok, doutora. O objeto dessa CP é uma acusação com relação ao Flávio Zandoná por homofobia. Eu conheço o Flávio há praticamente 20 anos. Desde sempre assumi minha homossexualidade perante a ele. Sempre fui parceira política e prestadora de serviço com relação a ele, presidente dos Sim Comerciários, e eu posso afirmar que o Flávio Eduardo Zandoná nunca teve um ato homofóbico. Você se recorda de algum momento que você tenha visto, mesmo que seja de uma forma brincando com algum amigo, colega, conhecido, alguma manifestação racista, ligada a credo, a religião, algo que desse a entender em algum momento, mesmo que de uma forma levada na brincadeira, que ele tenha usado alguma expressão nesse sentido? De forma alguma. Ao contrário. Eu trabalhei nos Sim Comerciários como prestadora de serviço, na época que a pessoa que entra com acusação com ele também trabalhou lá, e nós participávamos de confraternizações, do qual tanto a minha homossexualidade como a homossexualidade de quem entrou com a CP era muito explícita, doutora. E nunca, em nenhum gesto, fosse por palavras ou por algum ato discriminatório perante os outros colaboradores, o Flávio teve alguma atitude homofóbica. E posso ir além. Posso dizer que eu nunca vi o Flávio Eduardo Zandoná, pela proximidade que eu tenho dele, e que todos aqui conhecem e sabem dessa proximidade que eu tenho, nunca vi ele ter um ato discriminatório, nem por raça, nem por credo, nem por cor. Tanto que eu, em um comentário, fiz a ele que o meu pai de santo havia sido homenageado na Bahia e ele fez questão de usar o parlamento aqui, a Casa Legislativa, a fazer uma homenagem para uma religião de matriz africana, que é o candomblé. Isabel, você conhece o denunciante? Conheço o denunciante, sim. Sabe nos informar se existe, se no momento, se o denunciante tem se manifestado nas redes sociais de uma forma preconceituosa com relação a não só o Flávio Zandoná, mas com relação a outras pessoas na rede social dele? Existe essa manifestação preconceituosa por parte do denunciante? Existe. Inclusive, eu tenho aqui prints do denunciante, inclusive um print que ele fez ontem, tirando um sarro da minha posição quanto secretária, que eu apresentei com uma roupa vermelha, a Fanpop, do qual o Hidalgo estava presente, lembra muito bem a roupa que eu estava usando. Ele colocou uma imagem da Peppa Pig
com vestido vermelho, colocando a seguinte expressão: igualzinho a Peppa Pig no palco segurando o microfone. O vermelhinho básico a deixou um balão. E você entende essa manifestação pessoalmente como preconceito? Não só preconceito, como posso dizer que não só preconceito, como também como um fato de tentar me atingir de forma a minha feminilidade. Essa mesma pessoa tem postado questões voltadas para esse tipo de assunto referentes ao senhor Flávio Zandoná? Sim, eu também tenho prints que eu posso claramente passar para a CP, senhor presidente, do qual ele chama o Flávio Zandoná de vereador. Ele usa a palavra, ele junta a palavra vereador, eu posso verificar aqui, ele junta a palavra vereador com viado. E fala que o Flávio não estará mais apto a concorrer às próximas eleições, do qual ele já faz, doutora, um pré-julgamento do que ocorrerá com relação a essa CP. Essa palavra que você teria dito que ele usou numa postagem tem conotação preconceituosa? Totalmente preconceituosa e totalmente também homofóbica. Diante de todas essas questões, essas manifestações por parte do denunciante, você entende que a propositura dessa comissão processante não se dá fundada em uma ofensa pessoal? Doutora, eu vou falar uma coisa. Todos os vereadores aqui que compõem essa CP me conhecem. Eu acompanho essa Casa de Leis há 2 décadas. Há mais de 2 décadas, na verdade, quando eu era ainda jornalista do jornal Avaré, antes de pegar fogo. E eu posso dizer que o que está ocorrendo, na minha opinião, já que me é permitido assim expressar, não é nenhuma atitude com relação à postura e à índole do senhor Flávio Zandoná, pois esse nunca expressou nenhuma forma, seja social, seja política, ou seja, num convívio pessoal, de algum ato discriminatório do qual ele pudesse ser julgado nesse poder legislativo. Por derradeiro, a pergunta que eu lhe faço, já que trouxe à tona já participar das atividades dessa Casa Legislativa já há mais de 20 anos, eu lhe pergunto, em algum momento, nesse período, foi possível presenciar manifestações na palavra livre de outras pessoas que poderiam ter dito palavras de cunho preconceituoso, mas que têm esse conhecimento absoluto de que não são preconceituosas, que teriam feito uso de palavras equivocadas ou infelizes, como dito pelo nobre deputado, num momento, num afã caloroso de respostas, mas que, se forem levadas ao pé da letra e se forem instigadas com um requerimento de uma instauração de comissão processante para apurar eventuais quebras de decoro parlamentar, se nós teríamos outros alvos, e se nós tivéssemos, há 20 anos, caminhado nessa jornada, se outros alvos teriam sido apontados nessas comissões processantes. Doutora, como eu sempre acompanhei esse poder legislativo, eu posso dizer que eu já vi muitos, se não, por assim dizer, todos os vereadores cometerem algum ato de colocação de uma forma mal colocada ou errônea de palavra, mas que eu, quanto ser humano, sabendo o quanto eles também se tratam de seres humanos, nunca fiz um pré-julgamento, ou eu nunca pensei que uma palavra pudesse julgar assim a vida e a postura política de nenhum desses vereadores dessa Casa de Leis. Ok, Isabel. Presidente, eu estou satisfeita. Muito obrigada. Obrigado. Senhores. Com a palavra, o vereador relator Luiz Cláudio da Costa. Boa tarde novamente, doutora. Boa tarde, Isabel. Boa tarde. Isabel,
Qual o grau de amizade que a senhora tem com o processado? Posso falar que é um grau de amizade de um convívio muito pleno durante os 20 anos que eu tenho. Já foi em várias festas e eventos em que participaram juntos? Com certeza. A senhora já foi subordinada ao processado em alguma empresa, autarquia, instituição, ou mesmo empresa de economia mista ou privada? Já fui prestadora de serviço ao órgão chamado Sincomerciários, e não a pessoa chamada Flávio Eduardo Zandoná. Assim como sou prestadora de serviço, fui prestadora de serviço ao órgão chamado Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Avaré. Perfeito. Esse palavreado utilizado pelo vereador Flávio Zandoná, a senhora acha ou tem consciência que é um palavreado que foi infeliz? Olha, senhor Hidalgo, eu posso falar que infelizmente... Luiz. O Hidalgo está aqui, desculpa. Olha, senhor Luiz, eu posso falar ao senhor, vereador, que infelicidade em palavras qualquer ser humano já teve. Eu já cometi e já me arrependi. Acredito que todos. Agora, julgar a vida política de uma pessoa por uma palavra, eu discordo. Se ele foi infeliz nesse ato, eu acredito que, e tenho certeza, que não foi numa colocação de homofobia. Porque eu fui defendida por ele em atos homofóbicos, ao ponto do senhor Flávio Eduardo Zandoná chegar a um deputado e a um partido e falar que abdicaria da cadeira dele como vereador se eu sofresse um ato homofóbico, que seria a destituição da presidência do Partido Social Cristão. Satisfeito, senhor presidente. Com a palavra, o vereador membro, doutor Hidalgo. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, doutora Hidalgo. Vera, me desculpa, não cumprimentei a senhora no início. Desculpa. Vamos lá. A senhora Isabel é presidente do partido do qual o Flávio faz parte hoje? Ou, não. Hoje não? Não sou o presidente do Cidadania. Estou sem partido, doutor. Tá. Em relação à fala, na fala, que eu acho que é o ponto que a gente está discutindo, né? A fala gazela, né? A senhora comentou em relação à infelicidade das palavras, dizeres, o termo gazela utilizado, né? A senhora já comentou que é homossexual, né? Já sofreu discriminações. O termo gazela é uma palavra discriminatória? Doutor Hidalgo, eu falo para o senhor. Fora de um contexto, a palavra gazela pode até ser colocada como uma coisa discriminatória. Mas, dentro de um contexto, no calor de um momento, eu posso falar para o senhor e tenho a convicção, e volto a repetir, o objetivo dessa CP, que eu saiba, não é a palavra gazela, mas um ato de homofobia. E com relação a um ato de homofobia, eu repito a essa CP, seja política, seja pessoal, ou seja profissional, o senhor Flávio Eduardo Zandoná não manifesta nenhum ato de homofobia. Tá. E a senhora, por algumas vezes no seu depoimento, a senhora cita postagens do denunciante, que a doutora citou, postagens que podem ser relacionadas, até citando a senhora, entre outras postagens, relacionadas a possíveis atos de até homofobia. Essa postagem citada, que cita possivelmente a senhora, né? Essa homofobia praticada, possivelmente praticada, essa é algo que dói na senhora? Olha, doutor Hidalgo, eu vou falar uma coisa para o senhor. Tudo, eu acredito que o senhor também.
vamos analisar tudo, não podemos analisar nada fora de um contexto. Vindo da pessoa que vem, não me dói, a não ser falar que ele é uma ferramenta de perseguição política, tanto a mim como a pessoa do senhor Flávio Zandoná. Então, dele, não me dói. Vamos lá. A senhora já ingressou com alguma ação judicial contra outra pessoa que tenha ofendido ou denegrido a imagem da senhora por homofobia? Protesto, irrelevante. Não é a vida da depoente que está em questão. Doutora, mas ela estava comentando em relação Não, protesto. Ela não tem que pontos. informar se ela entrou ou não com ações contra sequer uma pessoa. Então vamos lá, vou reformular. Reformule, Hidalgo. Ações. A senhora já se sentiu ofendida não só pelo denunciante, mas por outras pessoas no decorrer da vida. Doutor Hidalgo, nós somos seres humanos. Sim. Garanto que o senhor também já foi ofendido de alguma forma. Sim. Existem, sim, ofensas. E essa ofensa, quando é disparada diretamente à pessoa, vamos dizer, a senhora ou a mim, a quem seja, Exatamente. é algo que dói só na pessoa que sofre. Olha, doutor Hidalgo, eu vou falar uma coisa para o senhor. Como eu falei, eu não costumo analisar as pessoas, nem mesmo as atitudes dela, fora de um contexto. Tá? Então, se o senhor me perguntar se realmente o que o senhor... não posso falar o nome dele? Pode. O senhor Paulo não é Proença, porque isso é um nome do qual ele usa, né? Mas o senhor Paulo se referiu a mim, doeu? Não, não doeu. Porque eu sei do conjunto que se trata a índole desse cidadão quanto à perseguição política que ele faz à minha pessoa e à pessoa do senhor Flávio. A senhora imagina qual o intuito dessa perseguição? O porquê dessa perseguição? O senhor sabe que eu já até posso mostrar para o senhor, se o senhor quiser, volto a falar. Não é o objetivo dessa CP. E até o senhor tem meu telefone, já entramos em contato várias vezes, até se o senhor quiser depois tomar um café e saber mais sobre essa perseguição política, eu posso contar para o senhor. É uma coisa que a gente precisa esclarecer para a CP. Não seria um café tomando só com um membro da CP que iria resolver, tendo em vista que a gente está analisando por 3. Então, a senhora tem ideia do que seria essa perseguição? Por que tanta perseguição dessa forma? Essa perseguição política é por desavenças políticas. Volto ao termo, mesmo tendo essa perseguição política, a discussão, tendo em vista que a postagem que faz parte da CP, eu acho que a senhora tem ciência, é relacionado à campanha de um deputado. Né? Uma postagem da campanha do deputado, eu acho que até citou a marqueteira, eu acho que diretamente pode ter citado. No uso da tribuna, a senhora acredita que seja uma infelicidade, então? Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quando o senhor fala a marqueteira, o senhor está falando que ele está se referindo a mim, é isso? Não, na postagem que ele diz, isso, que ele cita uma marqueteira. E aí o senhor falou, poderia ser, o senhor acha que sou eu? Isso é o questionamento. Se a senhora acredita que seja você, alguma coisa assim? Não. Tá. Em relação a esse comentário, né? Após essa postagem nas redes sociais, foi devido ao calor, à emoção do vereador no uso da tribuna? Isso ele pode responder para o senhor. Não, mas é um questionamento que eu estou fazendo para a senhora. Se a senhora não quer minha opinião? A minha opinião? Sim. Eu acho que todos que depuseram aqui, tá. eu acho que acabaram falando. Eu acho que assim, a minha opinião é que assim, no calor do momento se usou uma palavra mal colocada. Só. Sem mais. Estou satisfeito. Doutora Vera? Mais nada, obrigado, senhores. Obrigado, Bel. Ok? Tá bom? Pode ir? Às 14h51, encerro a segunda testemunha da tarde de hoje.